Olá a todos. Hoje eu vou estar abordando um assunto fundamental dentro da microeconomia, que é a demanda. Importante salientar que eu vou estar abordando de uma forma em que nós vamos adotar algumas premissas. Algumas dessas premissas são que trabalharemos um mercado de concorrência perfeita, ou seja, nem os demandantes nem os ofertantes conseguem precificar a mercadoria, né? Eles não têm controle sobre essas variáveis, ficando em cargo do equilíbrio de mercado, né? Um sistema de concorrência perfeita, se encarregar de fazer isso. Então nós vamos adotar aqui o que é chamado de ceteris paribus, ou alguma coisa parecida com isso em latim. Esse também é um termo bem comum na economia. Se você, como eu, está iniciando os seus estudos aí, se prepara que você vai ouvir falar bastante disso. E o que é essa expressão em latim? O que ela representa? Essa expressão ela representa todo mais permaneça constante, ou seja, a gente vai adotar algumas premissas aqui e vamos mexer apenas em uma variável. Todo o restante vai permanecer constante. E a gente utiliza essa metodologia porque facilita o entendimento da matéria. Mesmo que na vida real, de repente, seja um pouquinho diferente disso, usando essa ótica, a gente consegue ter uma compreensão melhor do conteúdo. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide, onde a gente vai estar contextualizando a nossa historinha de hoje, para poder melhor compreender esse conteúdo. Vamos lá? Bom, com o objetivo de contextualizar o conteúdo na prática, irei contar uma breve história. Essa aqui é uma situação geradora de aprendizagem, eu diria assim, a gente contextualizar melhor e conseguir interpretar de uma melhor forma os gráficos, correto? Então, a senhorita Elaine, ela de forma autônoma, ela vende geladões com preço de R$4. O turno noturno, que é onde ela estuda, possui aí 100 alunos, 100 comprantes. A demanda média semanal é de 30 unidades ao preço de R$4. Se somente o preço, e eu repito, se somente o preço fosse a variável e todo o restante permanecesse constante, lembra dos ceteris paribus, qual seria a diferença na demanda? O que aconteceria com a nossa curva da demanda? Vamos dar uma olhada no que vai acontecer, pessoal? Então a gente pode analisar a nossa curva aqui, que ela é decrescente ou possui uma inclinação negativa, certo? O que isso quer dizer? Se a gente analisar ali da esquerda para a direita, nós temos lá no eixo Y, no preço, né? No eixo vertical. À medida que o preço está alto, a demanda é menor, correto? Como a gente pode acompanhar ponta a ponta ali, né? Começa em 4, depois em 12, depois 24, assim por diante, né? E aí nós temos o encontro dos preços com as quantidades demandadas. Então a gente pode dizer que à medida que o preço cai, a intenção de consumo aumenta. Por que eu estou falando isso? Lembra que a gente tem 100 alunos comprantes ao preço de R$4, 30 unidades por dia. Então, se a gente modificasse somente o preço cobrado desses 100 alunos que estão disponíveis para comprar essa oferta, a um preço, por exemplo, de R$7, a gente pode estar analisando que é o preço de R$7, poxa, muito caro. Desses 100 alunos, por semana só seriam vendidos 4 unidades, correto? Então, à medida que eu vou abaixando o preço, esses 100 alunos passam a demandar mais itens da nossa oferta, correto? Agora, o que aconteceria, por exemplo, se nós mudássemos o preço unitário de R$4 para R$5 nesse mesmo mercado, mesma quantidade de demandantes disponíveis, 100 alunos no período noturno, correto? A gente pode analisar o gráfico de cima, que é o do slide anterior, e agora a gente vai dar uma olhadinha no segundo gráfico ali embaixo, tá vendo? É o preço de R$5, que é o que está destacado. Vamos ver o que aconteceu com o nosso gráfico? Bom, de princípio a gente já pode olhar que o ponto de equilíbrio, né, aquele pontinho roxo ali, ele foi deslocado para trás, né? Tá vendo ali? Ele foi deslocado para trás. Por que aconteceu isso? Bom, como a gente mudou somente o preço e todo o restante permaneceu constante, nós tivemos um deslocamento do ponto de equilíbrio para a esquerda. A gente teve uma retração da demanda, tá vendo? Houve uma diminuição da demanda. De R$4 passou-se a R$5 e a demanda, o que aconteceu com ela? Ela diminuiu, por isso que ele é inversamente proporcional, né? À medida que você abaixa o preço, você aumenta a demanda. E o oposto também é verdadeiro, à medida que você aumenta o preço, diminui-se a demanda, correto? Nós podemos notar que a quantidade da demanda será de 24 e não mais de 30, como no preço de R$4.
Então, a variável preço sozinha, ela desloca o ponto de equilíbrio para a direita quando o preço diminui e a demanda aumenta, são inversamente proporcionais, e desloca o ponto de equilíbrio para a esquerda quando o preço aumenta e a demanda diminui. Foi o que aconteceu no nosso caso, né? Sempre na mesma curva de demanda. Importante salientar isso, que às vezes o pessoal tem dificuldade para compreender quando se desloca o ponto e quando se desloca a curva. Então, à medida que for passando a aula, aí o pessoal vai conseguir compreender melhor, né? Vai ficar menos abstrato isso que eu estou falando agora. Mas, de modo geral, é isso aí, pessoal. O preço sozinho, todo o restante permanecendo constante, o ponto de equilíbrio é deslocado para a direita ou para a esquerda. Tudo vai depender do preço para isso acontecer. Qualquer coisa extra preço, além preço, outra variável, seja diferente do preço que está sendo cobrado pelo produto, naquele ambiente, naquele mercado que está sendo ofertado, aí ele vai gerar um deslocamento da curva, como a gente vai ver daqui para frente. Então, reforçando aí, pessoal, o preço sozinho não desloca a curva, ele desloca o ponto de equilíbrio na mesma curva, pois os outros fatores, como quantidade de clientes, poder de compra dos clientes, preço de bens substitutos, se tivesse passado alguém a fabricar bombons, por exemplo, nessa situação onde é ofertado o geladão gourmet, então teria uma concorrência por um bem que possivelmente seria substituto, né? Então isso fazia o quê? Deslocaria a curva provavelmente deslocaria a curva para a esquerda e não mais o ponto de equilíbrio, deslocaria uma curva, criando uma nova curva. Por quê? Porque não é mais todo o restante era constante, né? Nós não tivemos constante, nós tivemos uma realocação aí de um outro fator. Foi alocado um novo fator, né? Então se cria uma nova curva, você não desloca o ponto, você desloca a curva, correto? E para deslocar a curva da demanda para a direita, o que vai acontecer? O que nós precisamos fazer para deslocar essa curva da demanda para a direita? Bom, então aqui tem mais um capítulo na nossa historinha, que foi o seguinte: após perceber uma queda na demanda pelo aumento do preço do geladão, a nossa vendedora ela notou que a venda diminuía e ela, como estratégia, ela teve uma ideia. Vou vender meu geladão no outro turno. Né? Eu estudo no período noturno, ofereço meus geladões para 100 alunos, né? Que é a capacidade ali no polo, todo dia. O que eu vou fazer? Vou no período da manhã oferecer meus geladões também. No horário do intervalo, vou estar ali para oferecer meus geladões, que também são 100 alunos, para ver se eu consigo aumentar minha demanda. Então, novamente, percebam que eu modifiquei o preço, eu desloquei o ponto de equilíbrio na mesma curva. Eu criei uma nova situação onde eu tenho um novo número de demandantes no mercado. Então, podemos dizer que eu vou expandir esse mercado. O que eu vou fazer? Bom, está aqui o nosso gráfico, onde está ilustrada aí a curva anterior ao preço de R$5, a minha demanda de 24, né? Eixo Y, eixo vertical, preço, eixo X, eixo horizontal, demanda, lá, tá vendo o mesmo gráfico? Só que agora a gente tem uma nova curva. Tá vendo essa linha preta pontilhada ao preço de R$5? Percebam que o ponto de equilíbrio dela está em outro lugar, correto? Por que isso aconteceu? Por que se criou uma nova curva? Porque eu não modifiquei o preço. Eu criei uma nova situação, eu criei uma nova variável. Eu modifiquei uma das variáveis extra preço, então eu criei uma nova curva. Essa curva ela possui um ponto de equilíbrio, ela possui um ponto de encontro x e y diferente, correto? Com o aumento da demanda, a curva foi deslocada para a direita, mesmo com o preço se mantendo o mesmo, certo? Podemos notar aí, que ela foi deslocada para a direita. Houve um aumento da demanda, ela foi deslocada para a direita. Ao preço de R$5. Eu tinha 24 compras por semana, passei a ofertar isso no novo mercado, expandi o mercado, agora eu tenho 48 unidades vendidas durante a semana, essa é a minha média. Hein? E se a gente fosse deslocar a curva da demanda para a esquerda, por exemplo? Vamos pensar junto aqui. Numa segunda hipótese, ao invés de iniciar as vendas no novo período da manhã, ocorreu que uma pandemia devastou a economia e após meses sem aulas, ao retornar às atividades, o poder aquisitivo dos alunos já não era mais o mesmo. Rapaz, que situação, hein? Parece tirada de um filme. Dá para acreditar que isso é uma variável presente na nossa situação problema? Pois é. E o poder aquisitivo dos nossos alunos devido a essa pandemia aí, aumento da taxa de desemprego, questão também de diminuição do salário, uma queda geral da demanda dentro do comércio, das indústrias, enfim. Isso trouxe uma queda da demanda também e afetou a nossa querida vendedora, fazendo com que a demanda dos seus geladões, por mais que eles sejam irresistíveis, houve uma queda da demanda. Então, o que se passou com a nossa curva? Vamos dar uma olhadinha agora? E agora, com a diminuição do poder aquisitivo dos alunos, a curva da demanda
se deslocou para a esquerda, ou seja, lá houve uma retração. Percebam lá, o mesmo preço, porém com uma demanda menor. Então perceba que a gente teve uma alteração das variáveis, né, negativa, e isso impactou diretamente na quantidade de produtos vendidos. O poder aquisitivo diminuiu, logo a quantidade de 24 passou-se a 20, como podemos notar no nosso ponto de encontro aqui. Ó. R$5 a demanda de 20 unidades para 100 alunos. Percebam que o preço continuou constante, mas a demanda houve uma queda devido ao movimento de diminuição do poder aquisitivo dos alunos, certo? Então, esse fator negativo deslocou para a esquerda. Né? Lembrando, quando a gente desloca para a direita, a gente está tendo um aumento da demanda. E quando a gente desloca para a esquerda, a gente está tendo uma diminuição. E quando a gente só tem uma modificação de preço, a gente não desloca a curva. A gente desloca o ponto de equilíbrio na mesma curva, correto? Então, reforçando, pessoal, a alteração do preço, e somente ele, desloca o ponto de equilíbrio da mesma curva para a direita quando se diminui o preço. Né? Lembra-se, caiu o preço, aumenta a demanda, é inversamente proporcional, correto? E para a esquerda, quando aumenta, aumentou o preço, diminui a demanda. Somente eles, deslocamento na mesma curva. Altera-se o ponto de equilíbrio, a curva permanece a mesma, viu, pessoal? Agora, a modificação no mercado, o aumento de clientes, o acréscimo de um outro concorrente, algum fator que modifica a capacidade de compra, o poder aquisitivo dos demandantes, isso altera a situação do mercado, isso cria uma nova situação. Então, isso também cria uma nova curva. Né? Você desloca a curva criando uma nova para a direita, quando esses fatores se alteram positivamente, né? Aumento da renda, aumento do número de clientes, aumento da preferência por esse bem. Então, isso faz o quê? Isso desloca a curva para a direita. E o contrário também é verdade, né? Quando nós temos uma retração do poder aquisitivo, uma queda no número de clientes disponíveis para comprar essa mercadoria, enfim, um novo concorrente, tudo isso faz com que se crie uma nova situação, né? Porque essas variáveis foram modificadas, então se cria uma nova situação. E essa nova situação faz com que crie uma nova curva, então essa curva é deslocada para a esquerda. Beleza, pessoal? Então, até a próxima e muito obrigado por assistir até o final. Viu?